Muito bem, meus queridos. Tivemos um problema na transmissão ao vivo, então eu vou fazer aqui esse momento, gravar, registrar a mensagem que Deus colocou no meu coração para chegar ao seu coração e abençoar a sua vida. Então, sejam bem-vindos. Todos que puderem, nesse momento, fechem os olhos, porque nós vamos começar na presença do Senhor em oração. Eu recebi vários pedidos, então cada um dos pedidos que eu recebi aqui, pedi oração pela família, pedi oração pela situação espiritual, os relacionamentos, tem vários pedidos aqui que chegaram. Então você que fez menção, sinta-se abençoado nesse momento dessa oração. E se você não chegou a registrar o seu pedido, então coloque na presença do Senhor nesse momento a sua vida, o seu coração, para que Ele possa realmente te abençoar poderosamente, tá bom? Então feche os seus olhos para orar e ser abençoado e chegar ao trono da graça. Grande Deus, que maravilha, que oportunidade, que privilégio quando a gente pode abrir o coração, derramar a nossa alma na Tua presença, na certeza que o céu se abre, não porque nós merecemos, mas porque há mérito no sangue de Jesus. E é pelo sangue de Jesus que nós estamos clamando nesse momento, para que Ele purifique a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, para que Ele nos dê, Senhor, não aquilo que realmente nós simplesmente pedimos, mas tudo aquilo que precisamos. E Tu sabes muito melhor, muito mais do que nós, o que nós precisamos. Para a nossa vida familiar, para nossos relacionamentos interpessoais, para a nossa vida nessa terra e a nossa relação contigo. Então concede o teu Espírito, a tua graça e o teu perdão, desobstrui, tira tudo que possa impedir a tua bênção de chegar ao nosso coração. Abençoa a nossa casa e a nossa vida, por favor. E agora, no abrir da tua palavra, queremos experimentar essa bênção também de maneira muito especial e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje é paz em tempos de guerra. Então, o que eu quero dizer com paz em tempo de guerra? Então, vamos refletir em algumas coisas interessantes. 1986 foi escolhido pela ONU como o Ano Internacional da Paz. E muitas reuniões, muitos eventos, muitos congressos, concentrações, alianças, acordos, muitas coisas foram feitas com o objetivo de minimizar os conflitos internacionais. Só que parece que aqueles eventos realizados em vários lugares do mundo não conseguiram transpor o limite de um novo ano. Os conflitos continuaram acontecendo e continuam até hoje, né? Mas foi uma iniciativa da ONU de tentar criar uma conscientização de que o mundo precisa fazer alguma coisa pela paz mundial. Nós temos duas datas no calendário que se relacionam com a paz. A primeira delas é 1º de janeiro, que além de ser o dia da confraternização internacional, também é o Dia Mundial da Paz. Desde 1967 foi escolhida essa data para ser o Dia Mundial da Paz. E 21 de setembro, desde 1981, foi estabelecido como o Dia Internacional da Paz. Mas parece que quase não se fala desses dias, nem se celebra, nem se motiva, porque o mundo vive em conflito, né? Mas pelo menos há uma intenção humana. Foi feita uma pesquisa sobre as principais necessidades humanas. Amor, segurança, esperança, paz. 10 itens foram listados. E o que ficou no top foi exatamente paz. Aquilo que as pessoas elegeram como sendo a sua maior necessidade foi paz. Embora existam outras necessidades prementes na vida humana, mas a paz é algo muito especial. Então eu queria considerar com vocês alguma coisa sobre paz. E eu quero convidá-los a um texto que está no livro de Eclesiastes, você poderá acompanhar. Eclesiastes, no capítulo 3, verso 8, o capítulo 3 de Eclesiastes é o capítulo que fala sobre o tempo. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E no capítulo 3, verso 8, há algo interessante. Diz assim, porque há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de guerra e tempo de paz. Aqui esse texto faz distinção. E é muito claro, é simples de observar isso no mundo. Várias situações a gente observa momentos de paz, momentos de guerra. Sejam conflitos, guerras civis, sejam guerras internacionais. Mas eu não quero me deter nesse aspecto de momentos de paz. Muitas vezes, quando há um conflito internacional, eles fazem uma trégua. Por alguma razão, os dois lados em oposição entram num acordo para um período de trégua. Pode ser um dia, uma semana, até que tentar se ajustar. Essas tréguas muitas vezes são passageiras e não resolvem o conflito efetivamente. Mas eu não quero me referir a tréguas no meio da guerra.
e nem a períodos de guerra e períodos de paz, como o texto fez menção aqui. Mas eu quero me referir como é que a gente pode ter paz mesmo em tempo de guerra. E essa é a grande oferta do céu para a nossa vida hoje. Então pensa bem, presta atenção. Então eu quero começar aqui dividindo esse assunto da paz em três aspectos. O primeiro aspecto da paz é esse que eu acabei de falar. É a paz mundial, a paz geral do planeta. E quando algum lugar dessa terra nossa entra em conflito, seja em guerra civil, seja em guerra entre nações, o planeta todo se ressente. Em alguns lugares um pouco mais, em alguns lugares um pouco menos, porque há um comprometimento econômico. De qualquer forma, um sentimento solidário. A gente sofre e fica triste quando as pessoas estão sofrendo por causa da guerra. Então, os conflitos internacionais tiram a paz mundial. E vejam só, especialmente nos últimos anos, quando existem guerras civis ou guerras internacionais, as pessoas, para fugir da guerra, para tentar encontrar a paz, acabam indo para outras nações. E os refugiados estão por aí sendo recebidos em vários lugares, inclusive no Brasil, vários lugares do planeta estão recebendo as pessoas que fogem da guerra em busca da paz. Então, a primeira paz é a paz mundial. Nós precisamos, ao pensar nela, nós temos que orar pela paz mundial. Existe um texto bastante interessante na Escritura Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 122, Salmo 122, versículo de número 6. 128 diz assim: Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Quando o salmista escreveu, ele estava se referindo à sua cidade, o lugar onde ele morava, e ele disse na sua prece, na sua motivação à população: orem pela paz da cidade. E nós temos que orar pela paz da nossa comunidade, do bairro onde moramos, da cidade onde vivemos, do estado, do país. Temos que orar. Orai pela paz. Lá era Jerusalém, que era o seu universo, mas nós temos que orar pela paz mundial. Especialmente nesse momento que estamos vivendo, quando o mundo todo está abalado por uma guerra, além das guerras no mundo natural, entre as nações. Hoje nós vivemos uma guerra bacteriológica, vivemos uma guerra virológica. Então esse vírus, o coronavírus, que está assolando, destruindo vidas por todo lado, tem tirado a paz das pessoas. Muita gente. E quando eu falo a paz, não só o medo, o temor da enfermidade, mas os conflitos que têm surgido decorrente a isso, os problemas econômicos, financeiros, de relacionamento, a violência campeando, aumentando por todo lado. Então temos que orar pela paz do nosso planeta, especialmente nesse momento complicado, nesse momento complexo. Esse é o primeiro aspecto da paz mencionado aqui. O segundo aspecto da paz que a gente precisa e tem que sentir é a paz mais imediata, a paz mais próxima, a paz social, a paz relacional. Quando eu me refiro a isso, quando eu penso na paz social, o primeiro ambiente que a gente precisa ter paz social é a nossa família, a nossa casa. Quantos lares em conflito, em guerra? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, se existe um inferno na terra, essa é a minha casa. Porque é confusão demais, meu pai com a minha mãe, a gente com os nossos pais. Existem alguns lares que são piores do que campos de batalha. Nós temos que orar pela paz da nossa casa, da nossa família. Não só orar, mas orar e trabalhar por essa paz. Não é? Sermos agentes pacificadores das nossas relações sociais. Então, nós precisamos dessa paz familiar, precisamos de paz no ambiente do trabalho. Às vezes você trabalha em um ambiente carregado, pesado, confusão, ciúmes, inveja, a gente querendo puxar o tapete do outro, chefe encarregado que oprime. Sabe? Às vezes o ambiente de trabalho é um ambiente pesado, carregado. É um ambiente que te causa estresse e você não sente paz no ambiente de trabalho. Se o seu ambiente de trabalho, infelizmente, é assim, você tem que orar, fazer a sua parte para você ser um promotor da paz no seu ambiente de trabalho. Mas temos que orar pela paz no trabalho. Temos que orar pela paz da nossa vizinhança. É coisa terrível ter um vizinho que tira a nossa paz, né? E às vezes tira a nossa paz porque ele é intolerante, porque ele coloca um som muito alto e faz bagunça e confusão e briga e tal, e se incomoda por causa de alguma coisa nossa, do nosso cachorro, do nosso filho, e às vezes é conflito com o vizinho por motivos vários, por divisa de limite de terra, de terreno. São tantos motivos que tiram a paz dos vizinhos. Quantos vizinhos têm intriga, não se conversam, não se falam porque
alguma coisa, alguma centelha foi acesa e tirou a paz desses vizinhos. Meus queridos, se você tem dificuldade nas suas relações interpessoais, seja na família, seja no trabalho, na vizinhança, na escola, no ambiente onde você frequenta, então você tem que orar, trabalhar para que nas suas relações interpessoais, nas suas relações sociais, você possa ter paz e ser um agente de paz. Mas o terceiro aspecto da paz, que talvez esse seja o mais importante, é a paz pessoal. Nós precisamos estar em paz. O mundo pode estar de pernas para o ar, o mundo pode estar em guerra, mas é possível ter paz. Vejam só, é preciso ter paz física, você tem que estar bem de saúde, bem consigo mesmo. Então, busque essa paz. A paz mental, a paz emocional, a paz espiritual, a paz financeira. Sabe, tantas coisas tiram a nossa paz, né? Quem não consegue gerenciar bem as suas finanças, muitas vezes vive um estresse, vive sem paz, porque o efeito colateral é muito grande. Às vezes o que tira a paz é o sentimento de culpa, o ódio, o ressentimento, o remorso no coração. Então são tantas coisas na nossa mente, na nossa vida, na nossa história, os nossos traumas, né? As nossas decepções, as injustiças, as traições, os abandonos, as rejeições que machucam a nossa vida, que tiram a nossa paz, e às vezes não é só no momento quando aquilo aconteceu. Aquilo às vezes vem como um peso morto na nossa vida. Isso nos tira a paz. Quanta gente vivendo à base de medicamentos, dependente de tanta coisa, porque não tem paz. Você precisa ter paz pessoal, paz interior. E é essa paz, que é a principal de todas, que te ajuda a viver mesmo tranquilo, em paz em tempos de guerra. E eu quero convidar vocês a alguns textos para ajudar a pensar nesse assunto. O primeiro texto, ou o texto seguinte que eu quero fazer menção, é Romanos. Se você tem a Bíblia, vamos ao livro de Romanos, capítulo 12, verso 18. Romanos, a carta de Paulo aos irmãos que moravam ali em Roma, aos romanos, no capítulo 12, verso 18. Ele diz assim, é um conselho para eles e é um conselho para a gente também. No que for possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Sabe, às vezes nós temos dificuldade, não temos paz, e às vezes a gente fica culpabilizando situações, circunstâncias e pessoas. Quando nós não fazemos a nossa parte para ter paz com as outras pessoas. E a Bíblia é muito clara. Você tem o Evangelho, você tem Jesus, você tem os conselhos. Aqui está o manual de bem viver. Se você tem dificuldade em algum aspecto da vida, a Bíblia dá diretriz para você saber viver. Muita gente não sabe viver. E a Bíblia diz assim, olha, se você quer ter paz, a primeira coisa que você tem que fazer, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, com todas as pessoas. Uma vez eu conheci uma pessoa e ele disse assim para mim, Fernando, eu tenho 32 pessoas com quem eu tenho intriga, com quem eu não falo, com quem eu sou brigado. 32 pessoas. E eu estou preocupado, ele disse. Sabe, porque a pessoa que tem intriga, que tem ódio, que tem inimizade, com pessoas, essas pessoas não vão para o céu. Imagina, eu tenho 32 pessoas inimigas, que eu não falo, que eu não tenho raiva, que eles têm raiva de mim. 32 intrigados. E ele disse assim, será que eu vou para o céu? Eu disse assim, olha, com um só já está complicado, imagina com 32. Eu falei assim, mas ele disse assim para mim, mas eles são muito complicados, eles são muito difíceis. Depois eu fui conhecendo um pouco mais essa pessoa e eu entendi por que ele tinha 32 pessoas no seu rol de inimizade, com quem ele não tinha paz. Porque ele não fazia parte dele. Ele era tão difícil, talvez até mais do que os outros. E pior, que era uma pessoa conhecedora da palavra. Quantos professos crentes são pessoas difíceis de viver, difíceis de conviver, que não fazem a parte deles para serem agradáveis. Não quer dizer que a gente vai agradar todo mundo, a gente não vai ter paz com todo mundo. Sabe, às vezes você faz o bem para a pessoa, as pessoas te pagam o bem com o mal. Mas a Bíblia diz, você tem que procurar a paz com os outros, esperando que os outros respondam. É a sua parte. Você tem que ter a consciência tranquila que você é um pacificador. A Bíblia diz, felizes, bem-aventurados,
os pacificadores. Então, no que depender de você, se você quer ter paz interior, seja um agente de paz, um pacificador. Esse é um dos princípios do cristianismo. Agora, vejam só, que coisa interessante. Salmo capítulo 4, vamos voltar aqui no livro do Salmo, ainda falando sobre paz. Às vezes a gente tem dificuldade, mas no capítulo 4 do livro de Salmos, verso 8, diz assim, olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Sabe, meus amados, tem gente que tem a vida tão atribulada, tão atormentada, tão sem paz, que deita e rola para um lado, rola para o outro, seja por um sentimento de culpa, seja por ódio, seja por preocupações, por estresse, por medo, por dificuldades. Sabe, quando você deita e não consegue dormir bem, ter o sono tranquilo, é porque a guerra da vida envolveu você. Você foi envolvido nessa guerra que a vida traz para te tirar a paz. Então, como é que você consegue? Essa é a grande proposta do céu. E o salmista, ele experimentava isso na vida dele. Ele não estava dizendo que não tinha problema, não. Se tem alguma pessoa nessa Bíblia, que a gente lê, estuda e ama, a palavra de Deus, que tinha problema na vida, chamava-se Davi. Davi era rei, mas ele tinha muitos inimigos, tinha muitos problemas, conflitos nacionais, conflitos familiares, com o filho, conflitos internos, a luta com o pecado, a luta para ser um homem de Deus. Oh, a vida de Davi era muito atribulada. Quando você lê o livro dos Salmos, que vida atribulada, angustiada, muitas vezes com depressão, com angústia. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas quando Davi se conectava com Deus, ele colocava a cabeça no travesseiro e dormia sossegado. Não é porque não tivesse problema. É porque ele se rendia nas mãos do Senhor. E ele diz, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Só Deus pode dar essa segurança. Só Deus pode te oferecer essa paz e encher a sua mente e seu coração de paz e te fazer dormir sossegado. Olha só, mas para isso é preciso compreender como é que essa paz que Deus dá funciona. O próprio Jesus ele explicou isso no livro de João, o Evangelho de João, e eu quero que você entenda que essa paz em tempo de guerra, essa paz permanente no coração de um filho de Deus, ela tem um mecanismo, ela tem um processo. E Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 14, verso 27. Jesus disse assim, um texto muito conhecido, muito lindo, uma promessa maravilhosa de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa linda que o Senhor te dá nessa noite, nesse momento. Ele diz, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Veja, a paz que Jesus dá não é uma paz circunstancial, não é uma paz dependente do que está acontecendo fora. É uma paz que toma conta do coração. E ele diz, você precisa entender que a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo espera. O mundo espera a paz, a ausência de guerra. Veja só, a paz de Deus, a paz do céu, não é ausência de guerra, não é ausência de problema. É a paz apesar da guerra, apesar dos conflitos e apesar dos problemas. Então Jesus é fantástico, porque a percepção, a noção, a experiência que somente quem tem Cristo pode desfrutar é maravilhosa. Talvez você não consiga alcançar o que eu estou falando ainda, se você nunca conseguiu alcançar isso. Então, essa paz fantástica que Jesus dá é uma paz independente das circunstâncias. E é interessante que quando nós temos alguns exemplos na Bíblia, lá no livro de Daniel nós temos dois exemplos interessantes. Os filhos de Deus foram lançados numa fornalha ardente por serem fiéis a Deus. O rei mandou aquecer a fornalha muito, 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 até que as pessoas que lançaram os filhos de Deus, os 3 filhos de Deus, na fornalha, estava tão quente que eles morreram queimados. Mas os filhos de Deus saíram da fornalha sem que um fio de cabelo tivesse queimado. Sabe, meus queridos,
Eles não ficaram lá gritando, desesperados, ai meu Deus, me livre desse. Não. Eles se colocaram na mão de Deus e entraram tranquilos e sossegados no fogo. Isso é paz em tempo de guerra. E ninguém viu eles desesperados, estressados, gritando, entraram lá e saíram ilesos, porque Deus os prometeu. Mas se eles tivessem que ser queimados, destruídos, consumidos pelas chamas, o seu coração também estava em paz. Quando a gente estuda a história do cristianismo, na perseguição, na Inquisição, os mártires, quantos e quantos foram mortos, apedrejados, queimados, crucificados, decapitados, enforcados. Cristãos ao longo da história foram perseguidos e martirizados. Mas quando você estuda o relato desses homens, enfrentando a morte, com um semblante de anjo, porque não tinha nada que tirasse aquilo que estava no coração deles. Não tinha nada. É interessante isso. Como Deus transforma, como Deus modifica, como Deus transforma o estado interior do homem a despeito do seu estado exterior. E no mesmo Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus disse assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas não desanimem. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus amados, olha que coisa tremenda. A paz de Jesus é uma paz diferente daquilo que muitas vezes o homem espera, que é a ausência de problema. Jesus, ao contrário, ele diz: no mundo tereis aflições, mas não desanimem, porque a paz que vocês vão ter é a paz que está em mim, para que tenhas paz em mim. Meu amigo, sem Cristo, em meio às guerras, aos conflitos e às tribulações desse mundo, você não vai ter paz. Você pode fazer yoga, meditação transcendental, você pode ler livro de autoajuda, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter um alívio temporário e momentâneo. Naquela hora de meditação, naquela hora de relax, você vai lá. E alguns procuram encontrar a paz nas drogas, na bebida, no prazer, no sexo, nas festas. É uma fuga, muitas vezes, dos seus conflitos e uma tentativa de encontrar a paz. Mas em qualquer lugar que você procure ou tente encontrar a paz, que não seja em Cristo, é ilusão, é fantasia, é temporário, é passageiro, é superficial. Mas quando você se rende, você abre o seu coração e você entrega a sua vida a Deus, você pode desfrutar de alguma coisa especial que ninguém jamais, nunca encontrou, a não ser aquele que está em Cristo. Por isso Jesus disse isso de maneira maravilhosa. Jesus é chamado, no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, de príncipe da paz. Veja, ele é o governante, ele é o príncipe da paz. E o príncipe da paz, ele não simplesmente oferece a paz, mas ele estabelece a paz em você. Então esse é o grande privilégio de ter paz em tempos de conflito, em tempos de guerra. Não a trégua, não respirei um momento de alívio no meio do sufoco. Não, é no meio do sufoco, do conflito, da crise financeira, da crise conjugal, do filho que se revoltou, do desemprego, do coronavírus, da enfermidade, da morte, da dor, da decepção, da injustiça, da traição. No meio de tudo isso, as suas estruturas podem te dar resistência para resistir e você permanecer em paz. Não quer dizer que você não vai chorar. Não quer dizer que você não vai sentir. Não quer dizer que você não vai sofrer. Não. Tudo isso pode acontecer. Lê os Salmos. Davi que diz que colocava a cabeça no seu travesseiro e dormia tranquilo, porque ele desfrutava dessa paz. Mas quantas vezes ele clamava ao Senhor no meio do seu desespero. Mas é interessante essa questão do desespero do crente, do desespero do cristão. Sabe por quê? Até quando alguém morre. Veja como Paulo descreve de maneira fantástica. Quando a gente se depara com uma pessoa querida que morre, ou quando nós temos que enfrentar a morte, ele diz assim: amados, diante da morte, lá em Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, quanto aos que dormem, eu queria que vocês fossem ignorantes a respeito dos que morrem, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Sabe, quando a gente perde alguém querido, seja lá qual for o motivo, a gente se entristece.
Mas ele diz que a nossa tristeza é diferente, porque é uma tristeza recheada, completa, envolvida de esperança. Assim é a paz do cristão. Ela é recheada de uma certeza, de uma convicção, de um experimento interior que Cristo traz ao coração. Veja, Cristo ele é muitas vezes aparentemente contraditório. Ele diz para a gente orar pela paz, ele diz para a gente ser agente de paz, ele diz para a gente buscar a paz interna com a presença dele no nosso coração. Mas, por outro lado, ele diz que se você procurar a paz, se prepare para a guerra. Opa, como assim? Se você quiser a minha paz, se prepare para a guerra. Como assim? Vamos ver como é que Jesus disse isso? No Evangelho de Lucas. Mas Jesus é fantástico, ele é bem contraditório. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens mesmo. Né? E veja só que loucura. Aqui no capítulo de Lucas, capítulo 12, uma loucura do Evangelho. Né? A contradição da paz e da guerra. O príncipe da paz, que oferece paz, que estabelece paz, ele diz para você assim, olha, se você receber a minha paz, se prepare para a guerra. Capítulo 12, verso 51. Jesus disse, supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu afirmo a vocês, antes eu vim trazer divisão, separação, conflito. Isso aqui é muito interessante. Jesus, ao mesmo tempo que ele diz para a gente que ele oferece a paz, ele diz, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu não vim trazer paz. Espera aí, pastor, eu não estou entendendo. Jesus é o príncipe da paz, ele oferece paz, mas ele está dizendo que não veio trazer paz à terra? Isso aqui parece conflitante. Não, não é conflitante. Porque a paz que Jesus veio tirar é a paz do mundo. A paz mundana. A paz que tira você do caminho do céu. A paz que tira você do caminho da salvação. Porque se você quiser ter paz com o mundo, você é inimigo de Deus. Nós, por causa do nosso pecado, estamos colocados, todos os seres humanos, como inimigos de Deus. Mas Jesus Cristo, pelo seu sangue, veio para nos reconciliar. E a palavra diz que ele veio para fazer paz entre nós e Deus. Nós somos pacificados na nossa relação com Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Mas quando alguém rejeita o sangue de Jesus Cristo, ele rejeitou a amizade com Deus. E quando alguém aceita a amizade de Jesus, pode ser que tenha muitos conflitos. E esses conflitos podem começar dentro do próprio indivíduo. Quando o evangelho chega na sua mente, cria um rebuliço, uma confusão. Você vai ter que mudar muita coisa no seu pensar, muita coisa no seu sentir. Porque o evangelho é a contramão do mundo. O mundo quer levar você para o caminho das festas, dos prazeres, das diversões, do sucesso, da fama, das coisas que agradam o coração. Mas o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E esse coração tem que ser transformado. Então você tem que renunciar o eu. Olha só. Então a primeira guerra que você estabelece quando você quer a paz de Cristo é a guerra consigo mesmo. É a guerra com o seu eu. Jesus disse, aquele que não negar-se a si mesmo não é digno de mim. Então, se você quer ter a paz de Cristo, se prepare que você vai ter que entrar em guerra consigo mesmo. Com a sua natureza carnal, com os seus desejos, com os seus projetos pessoais de vida, que muitas vezes estão fora daquilo que agrada a Deus. Então, a primeira guerra que o céu estabelece no ser humano é a guerra consigo mesmo. Por isso que Jesus disse, você pensa que eu vim trazer a paz? Você tem que ter, para você ter a minha paz, você vai ter que ter um conflito consigo mesmo. E Paulo, quando descreveu esse conflito, ele disse assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse está dentro de mim. Eu faço naturalmente. Ele disse, ai, miserável homem que sou. Olha a guerra. Olha o conflito que Jesus botou na vida do apóstolo Paulo. Miserável homem que sou, que eu tenho que lutar comigo mesmo. E ele disse assim, porque eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão para que eu não venha ser envergonhado e venha decepcionar o Cristo. Sabe, meus amados, se você quer viver em paz consigo mesmo, fazendo o que o seu coração te pede, o que dá na telha, os seus conceitos, os seus valores mundanos, muitas vezes cheios de filosofia, cheios de eu sei, eu acho, eu penso, eu quero. Se você não renunciar ao seu eu, você não vai ter a paz de Cristo. Agora, como assim? É isso mesmo. E agora, renunciar ao seu eu é se anular
para se encontrar. O seu verdadeiro eu se encontra em Cristo. E aí você tem paz. Quando você procura viver o seu eu na sua formação social, cultural, familiar, na sua história de vida, você não vai ter a paz de Cristo. Então, se você quer a paz dele, você tem que renunciar ao eu. A segunda coisa que talvez você tenha que entrar em conflito são os conflitos sociais. Veja, eu disse que a paz ela existe em três níveis. Nível mundial, nível social, que é o seu entorno, e o nível pessoal. Veja, Cristo disse que não veio trazer a paz. Então, a primeira paz que ele tira é a sua pessoal. A segunda paz, muitas vezes, é no seu ambiente social. Talvez por aceitar a Cristo, a sua esposa crie confusão com você, o seu esposo, seus filhos, seus pais. Eu já vi muita gente sofrendo por causa do Evangelho. Eu já vi gente sendo esbofeteado, gente morrendo. Quanta gente hoje tem problemas muito sérios dentro de casa, porque é cristão e a família não é. Mas se você tiver que sofrer problemas em casa, perder a paz em casa, por causa do Evangelho, você não está perdendo nada. Você está trabalhando para ganhar a sua família para Deus. Então permaneça amoroso, dando um bom testemunho e fiel ao Senhor, mesmo que a sua vida fique complicada. Eu conheci uma senhora chamada Odete. Quando ela começou a estudar a Bíblia e ir para a igreja, o marido se revoltou. E disse, eu não quero mais você na igreja, não quero ir você na igreja, não quero saber de coisa de crente aqui dentro de casa. E ela deixou de ir para a igreja, mas ela continuou fazendo estudos bíblicos com uma amiga, uma irmã da igreja. E ela saía de casa e ia para casa. A amiga ia para casa dela fazer o estudo, a princípio. E o marido disse, eu não quero crente aqui em casa, eu não quero saber de evangelho, de Bíblia. E não teve jeito. Ele proibiu ela de estudar em casa. Aí ela começou a ir na casa da irmã estudar. Quando ele ficou sabendo, ele não queria que ela fosse para a igreja, não queria que ela conversasse com o crente. Esse cidadão, ele trancafiou a esposa praticamente quase um ano dentro de casa. Ela não podia sair se não fosse com ele ou com alguém da confiança dele, para que ela não tivesse contato com ninguém. A vida dela se transformou num inferno. Ele fazia tudo para dissuadi-la das coisas do Evangelho. Mas quanto mais ele fazia a Odete sofrer, a irmã Odete sofrer, mais ela expressava gestos de carinho, gestos de amor, o seu coração estava em paz. E depois de um ano, tentando dissuadi-la do caminho do Evangelho, ele viu que não tinha jeito. E ele abriu mão. E ela começou a ir para a igreja, porque ele a proibiu, ele a inibiu de ir para a igreja, mas não conseguiu tirar Cristo do coração dela. E o testemunho dela por ter Cristo no coração foi tão forte sobre a vida desse homem, que ele não só liberou a Odete ir para a igreja e seguir o Evangelho, e seguir o caminho de Cristo, como ele foi junto com as suas filhas, e eu vi quando ele foi batizado junto com duas filhas e a esposa também. Então a família toda hoje serve ao Senhor. Mas foi uma guerra, mas ela estava em paz, em tempo de guerra. Então a guerra pode ser na família, a guerra pode ser no trabalho, na escola, problemas com o professor, problemas com o trabalho, talvez perca o emprego, crises, situações complicadas por causa do Evangelho. Se tiver que enfrentar algum problema porque você aceitou a Jesus, críticas, zombaria, os amigos, pintou, bordou, aprontou, agora quer se limpar, quer dar uma de crente e tal, ou convidando você para a vida antiga. É um conflito você, é complicado muitas vezes você suportar a pressão social. É um conflito, é uma guerra, mas você pode estar em paz, tranquilo, se Cristo estiver no seu coração. Sabe? É interessante isso. Não importa o tamanho, a dificuldade. Quando eu penso nesse assunto da paz, eu penso num texto que está em Isaías. Isaías capítulo 48. Queria que você viesse comigo aqui. Esse é o texto final da minha reflexão. E Isaías capítulo 48, verso 18, tem uma expressão inspiradora. Muito inspiradora. Isaías 48, verso 18. O texto diz assim: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha só, olha só. Tem gente, talvez algum de vocês, alguém que está me ouvindo nesse momento, já ouviu tantas vezes músicas, pregações, literatura, amigos convidando a andar no caminho do Senhor, a seguir os mandamentos, a palavra de Deus. E a pessoa
às vezes segue num tempo, deixa, abandona, aí entra numa vida complicada, cheia de dificuldades, cheia de problemas. Mesmo conhecedor do Evangelho, não quis saber de seguir e continuar no Evangelho. E aqui Deus tão carinhosamente fala, se você tivesse dado ouvidos à minha voz, às minhas leis, aos meus mandamentos, ao meu convite, se tivesse aberto o coração, deixado a minha paz entrar. E aqui ele diz, então você teria paz como um rio. Que linguagem, que coisa tremenda. Paz. A paz que Jesus oferece para você é a paz de um rio. E eu já tive em rios pequenos, riachos grandes, rios de todo tipo. E eu fico observando. O rio, ele, no seu leito, tem muitas pedras. Ele encontra muitos obstáculos. Mas se você observar o rio, ele desce o seu curso, ele contorna montanhas, ele sobe, ele desce, ele vira. Não importa o que acha, pode jogar coisa dentro do rio e o rio vai tranquilo e sereno, desde a sua nascente até onde ele vai desaguar em outro rio ou no mar. E Deus fala, eu quero que você tenha paz como um rio. Se você der ouvidos à minha voz, paz como um rio. Então eu queria, meu querido, minha querida, que nessa noite você fizesse uma reflexão. Quantas vezes você se desesperou? Você perdeu a paz no meio dos conflitos, das guerras da vida? Porque você não se rendeu, porque você não se entregou. Mas nessa noite, e se você estiver passando por um momento especial, um momento difícil, complicado, ainda mais nesse momento de expectativa mundial que estamos vivendo, eu queria que você experimentasse a paz de Deus, a paz como um rio. Existe uma velha canção, e essa canção é simples, a letra dela é simples, eu queria cantar com você. Se você já conhece, vai ser fácil você cantar. Se você não conhece, você vai aprender porque é muito fácil. A letra diz, eu tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Ok? É simples assim. Eu vou me aventurar aqui. Vou me aventurar aqui a cantar essa música, porque toda vez que eu leio esse texto me dá vontade de cantar essa canção. E a letra é simples. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Vamos juntos? Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho amor agora. Tenho amor como um rio, tenho amor como um rio, tenho amor como um rio em meu ser. Tenho amor como um rio, tenho amor como um rio, tenho amor como um rio em meu ser. Porque tenho Cristo. Tenho Cristo como rio, tenho Cristo como rio, tenho Cristo como rio em meu ser. Tenho Cristo como rio, tenho Cristo como rio, tenho Cristo como rio em meu ser. Como rio tenho paz como rio, tenho paz como rio, tenho paz como rio em meu ser. Tenho paz como rio, tenho paz como rio, tenho paz como rio em meu ser. Amém, glória a Deus. Que o Senhor te dê essa paz todos os dias da sua vida. Não importa a circunstância, os problemas e as dificuldades. Ele está ansioso para encher o seu coração dessa paz. Então feche seus olhos, eu vou interceder por você, por sua vida e por sua família. Tá bom? Vamos orar. Grande Deus, que alegria, que privilégio, que bênção saber que podemos desfrutar de paz em meio a todas as lutas e desafios da vida. Visita cada pessoa, por favor, Senhor, que está me ouvindo nesse momento, que cantou dessa paz, que ouviu dessa paz, que é capaz de desfrutar dessa paz mesmo estando passando por momentos difíceis. Se a nossa luta, Senhor, é interior,
contra o ódio, ressentimentos, culpa, contra um pecado acariciado que nos tira a paz, que muitas vezes nos faz sentir pequenos e fracos diante de Ti. Senhor, limpa pelo sangue de Jesus Cristo toda coisa ruim que tenha na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, para que possamos ter paz contigo e paz conosco mesmo, Senhor. E a partir dessa paz interior que nós desfrutamos por estar em paz contigo e em paz conosco mesmo, Senhor, que possamos ter paz com aqueles que nos cercam, seja dentro do ambiente familiar. Se alguém está vivendo, Senhor, um momento de conflito, de dificuldade, quem sabe de separação, bondoso Pai, tu tens a argamassa do amor celestial, derrama amor dentro do seio da família para que a gente possa ter paz. Que a tua presença dentro dos lares possa ser um bálsamo suavizante para cada alma, para cada coração. E que essa paz, Senhor, transcenda e alcance, bondoso Pai, a nossa vizinhança, o nosso trabalho, cada lugar onde nós coloquemos nosso pé, no esporte, no lazer, em todos os momentos, que essa paz alcance a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Toma conta, ó Príncipe da paz, da nossa vida e desse mundo. Mas sabemos que enquanto estamos nesse mundo de pecado, a paz é transitória. A alegria é passageira. Mas essa paz é transitória nos termos externos, porque no nosso coração nós estamos com o Príncipe da paz, aguardando a cidade eterna, a cidade que nunca mais terá problema e guerra, nunca mais terá lágrima nem dor. Então volta, Jesus, logo para nos buscar, para que a gente possa desfrutar não só da paz interior, mas da paz completa na família, no universo todo. Muito obrigado nessa bênção, nós estamos agradecidos e felizes no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, fiquem nessa maravilhosa paz.